5, seguindo o primeiro sermão, que foi o Sermão do Monte, que Jesus pregou, né, durante seu ministério aqui nessa terra, em Mateus, ele registra 5 grandes sermões de Jesus. Nós estamos apenas no primeiro. Só o primeiro sermão de Jesus vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. E nós temos aprendido como Jesus tem falado aos nossos corações. E, de fato, Jesus é esse exemplo que nós temos como cristão. Por isso, o tema de hoje é exatamente este: Jesus, o exemplo para o cristão. E nós sabemos que a vida cristã ela é marcada por testemunho, né? Nós somos salvos pela graça, nós fomos libertos da condenação que o pecado nos impunha. Nós agora estamos na igreja, fazemos parte da igreja, mas se requer de cada um de nós essa parte que chama de testemunho. E para ser testemunho é importante, para ter testemunho é importante de fato termos exemplos ou sermos exemplos para as pessoas. E Jesus deixou claro também que ele foi esse exemplo, esse guia, esse Deus que se fez homem para servir como um norte, uma bússola, como uma orientação de todos aqueles que assim o seguem. E nessa fala de Jesus, nesse sermão de Jesus, depois que ele começa no capítulo 5 falando das bem-aventuranças, que é exatamente para moldar o caráter do crente, ele depois fala que você e eu somos sal da terra, somos luz do mundo. Agora ele chega nesse ponto onde ele vai falar a respeito da lei, da justiça do reino, do ser reto, do andar corretamente como cumpridor da lei. E aqui nós vamos destacar, então, essa justiça do reino de Deus, do reino de Jesus, mas também destacando por que Jesus é esse exemplo para nós. Em que Jesus tem sido um exemplo para nós? O texto diz assim, vai ser de 17 a 20, a leitura de Mateus 5, 17 a 20, diz assim: Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então vejam, meus irmãos, a orientação que Jesus dá, primeiro mostrando a fidelidade dele. Esse é um dos exemplos que Cristo dá para nós, ser fiel. Ele diz com relação à lei que ele não veio revogar a lei ou os profetas, mas veio para cumprir. Isso mostra que Jesus era fiel em tudo aquilo que o Pai o havia determinado para ele. Jesus, ao cumprir a lei, ele demonstra essa fidelidade para com o Pai e demonstra também que ele estava disposto a fazer a vontade do seu Pai. Quando ele diz, olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E mostrando também com essa atitude que ele estava servindo de exemplo, porque Jesus não precisava de nada disso, ele não precisava para ser salvo, ele não precisava de salvação, ele não precisava de perdão de pecados, nada disso. No entanto, Jesus se fez pecado por nós, Jesus veio e se humilhou aqui nessa terra, e ele se sujeitou à lei. Tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento falavam se cumpria nele, para mostrar exatamente que, através do seu exemplo, da sua vida, do seu testemunho, isso deveria certamente impactar a vida daqueles que estavam ali ouvindo o seu sermão. E também, quando Jesus fala isso, olha, não penseis que eu vim revogar a lei, é porque os profetas, os escribas e os fariseus, não é? O acusavam de ele não estar fazendo
sendo contrário à lei, né? Sendo contrário ao judaísmo, sendo contrário a tudo aquilo que a lei, então, até então, estabelecia. Eles, então, ficavam naquela história, aquela tensão de dizer, olha, tem que alguém para ser dos nossos, não é? Eles têm que se enquadrar nas tradições, eles têm que cumprir tudo aquilo que os nossos pais também fizeram, e conforme está na lei e nos profetas. Mas Jesus jamais veio ser contrário a tudo aquilo que estava na lei ou nos profetas. Por isso que ele assim afirma, vocês não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Isso por quê? Porque, vejam, os profetas, os escribas e fariseus, eles eram ávidos por boas obras. Só que eles pensavam que, através das boas obras, eles seriam salvos. Mas Jesus não veio revogar isso. Jesus disse, vocês têm que praticar boas obras. Foi isso que nós aprendemos aqui no texto anterior. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, as boas obras, elas devem fazer parte, sim, da vida cristã, mas não para a própria glória, mas para a glória do Pai. Então, isso contrastava com as atitudes dos escribas e fariseus, que faziam boas obras, sim, mas no intuito de aparecerem, de se mostrarem para a sociedade como eles eram bonzinhos, como eles eram piedosos, porque na ideia deles, praticar boas obras era um sinal de piedade. Mas, na verdade, os corações daqueles homens eram tão somente sujos, corrompidos, porque eles tinham, sim, a aparência de religiosidade, eles, sim, praticavam a sua religião, eles, sim, eram ávidos para defender as tradições religiosas da sua religião. No entanto, isso não trazia vida para eles. Eles viviam como um sepulcro caiado. Foi assim que Jesus se dirigiu para aqueles fariseus, aqueles escribas em outras ocasiões. E então Jesus disse ainda e reafirmou assim, olha, porque em verdade eu vos digo. Quando Jesus afirma em verdade eu vos digo, isso quer dizer, olha, o que eu estou dizendo é algo profundo, verdadeiro, não é uma invenção minha. Eu não estou aqui dando um outro parecer sobre aquilo que já está prescrito e determinado na palavra. Não. Eu, em verdade, eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, Jesus fechou claro para aqueles religiosos que tudo iria se cumprir, como já estava se cumprindo. Boa parte de algumas profecias já ditas lá do Antigo Testamento havia se cumprido. Por exemplo, havia a profecia da vinda do Messias, Jesus estava ali, Jesus era aquele Messias prometido lá no Antigo Testamento, proferido por Isaías, por tantos os profetas. Então, Jesus já era uma realidade ali, Jesus já era um cumprimento da profecia. Só que a cegueira daqueles homens não permitia enxergar. A incredulidade deles não permitia a eles enxergar quem Jesus de fato era. Por isso, Jesus deixa muito claro aqui para eles, em verdade, eu digo a vocês, não vai passar céu ou terra, até que o céu e a terra passem, melhor dizendo, nem o i ou tio vai passar da lei. Jamais, Jesus disse, vai passar da lei. Então, isso significa dizer que a lei vai se cumprir cabalmente, independente do que os homens queiram ou não, a lei vai se cumprir completamente. E aí mostra um outro exemplo importante aqui, que é a obediência que Jesus demonstra. Além da fidelidade a tudo o que foi dito a respeito dele, das profecias, a respeito dele na lei, ele também demonstra a sua obediência. Vai cumprir tudo que está para se cumprir. Veio e ele então cumpriu o que a lei e os profetas disseram. Ele se sujeitou a tudo isso. Por quê? Porque a missão que ele veio cumprir na terra tinha que passar necessariamente pelo cumprimento da lei. Então, tudo o que aconteceu na vida de Jesus e com Jesus, aconteceu e se cumpriu porque estava de acordo com as Escrituras. E lembram quando ele falava em diversos momentos,
eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu nem vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. E aí a demonstração clímax dessa verdade foi exatamente na hora que ele estava lá no Getsemane, né, sofrendo ali as angústias da morte, suando sangue, quando ele diz: Pai, do ponto de vista humano, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele disse o quê? Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Se sujeitou, foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz. Foi assim que Jesus fez, como exemplo de obediência, como exemplo de fidelidade, para que todo aquele que nele crer entenda que é necessário agora viver desta maneira também. Todo cristão precisa entender que ele necessariamente precisa ser exemplo para a sociedade, para a sua família, para a igreja do Senhor Jesus, sendo fiel e também obediente, agindo de maneira tal que venha agradar ao Senhor, como Deus se agrada do seu povo, quando o seu povo demonstra a fidelidade e a obediência a tudo aquilo que Ele nos manda fazer de acordo com a sua palavra. Jesus continuou então: olha, aquele, pois, que violaram destes mandamentos, olha aí, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aí eu quero trazer então o terceiro e último ponto para a gente meditar nesta manhã a respeito desse exemplo de Jesus. Ele foi exemplo de fidelidade, ele foi exemplo de obediência e ele também é um exemplo de justiça. Porque a justiça que requer de nós, que exceda em muito dos escribas e fariseus, é importante então que a gente faça aqui uma breve exposição do que é essa justiça, como se contrasta a justiça dos escribas e fariseus da justiça dos crentes, dos fiéis. Primeiro, a justiça dos escribas e fariseus, ela não consegue satisfazer o coração. Não consegue. Ela é formal, ela é exterior, ela é superficial. Essa é a justiça dos escribas e fariseus. Portanto, ela não alcança a perfeição, não alcança a santidade. Já aquela justiça recomendada por Jesus, essa justiça satisfaz o coração. A justiça que Jesus recomenda é uma justiça genuína, é uma justiça que age no seu interior e ela é profundamente arraigada no coração do crente, de modo que ela é completa. Não vai faltar nada no que diz respeito a ser justo diante de Deus. Por isso que essa justiça, ela é imputada a nós. Lembram disso? A temática da carta aos Romanos, que é a justificação, né, pela fé, a nossa justiça, ela é imputada. Porque se dependesse da nossa justiça própria, como nós vamos ver, que era a justiça dos escribas e fariseus, nós estaríamos perdidos, continuaríamos perdidos e nunca estaríamos satisfeitos. Porque a justiça humana, a justiça, ela está manchada pelo pecado. Ela não consegue satisfazer o coração. Sempre vai estar lá aquela necessidade de algo mais, porque nunca vai estar satisfeito. Mas quando você tem a justiça que é dada ou recomendada por Jesus, aí você percebe a diferença, a tranquilidade que há no coração, o descanso da alma. Veja um exemplo daqui em Lucas 16:15, quando Jesus falando e reprovando os fariseus, Jesus disse assim, Lucas 16:15, mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração,
pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então essa é a situação da justiça dos escribas e fariseus. Não satisfaz. Eles acham que estão tudo bem, que está maravilhoso, mas isso não agrada a Deus. Deus conhece o coração do homem. Deus sabe exatamente como esse comportamento errático, pecaminoso do homem, ele é reconhecido pelo próprio Deus. Portanto, ele nunca vai satisfazer, nem a ele próprio, muito menos ao Senhor. Em Mateus 23, no versículo 25, ele diz assim: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo, e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança." Então, fica claro que essa justiça do fariseu, ela não satisfaz o coração. Ela é formal, ela é exterior, ela é superficial. E Jesus aqui vai direto ao ponto, é hipócrita. É uma justiça hipócrita, porque se limpa por fora, demonstra, veste uma capa, de justiça, veste uma capa de santidade, ou veste uma capa de religiosidade, mas totalmente vazio. A justiça dos escribas e fariseus tem outro aspecto também, ela não consegue satisfazer a mente, nem ao coração e nem à mente. Por quê? Porque ela está baseada num raciocínio que é enganoso. Eles pensam que, fazendo aquilo que fazem, na ideia de que estão cumprindo a lei, está tudo bem com eles. Mas isso é enganoso, é enganador e meramente engenhoso, e procede então de uma mente que não tem descanso. Fica aquela mente ali toda hora, tem que fazer alguma coisa, e ele não consegue descansar. Mas aquela justiça recomendada por Jesus, sim, essa sim, satisfaz a mente do crente. Ela está em harmonia com o raciocínio que é honesto, que é confiável, que é sadio, e aí sim procede de uma mente que encontrou ou está em processo de encontrar descanso, conforme Mateus 11, 28, quando Jesus, falando da questão do Salvador dos humildes, quando ele convida as pessoas, ele diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma." Esse sim é um verdadeiro descanso. Por quê? Porque você está satisfeito na pessoa de Cristo. E Jesus, então, satisfaz a mente. A mente não fica perturbada. A consciência está tranquila. Se você está salvo por Jesus, você sabe que você não é perfeito, mas você sabe que está salvo porque creu em Jesus. Você está assegurado da salvação em Cristo. E por isso que você não se conforma com este século. Por isso que você, quando peca, sente e confessa o seu pecado. Você não se satisfaz com as coisas desta vida, no sentido de viver para este mundo. Não, você até usufrui das coisas que Deus concede a nós neste mundo, mas não como um deleite ou um prazer suficiente, porque o seu prazer está, conforme nós lemos lá no Salmo 1, na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, o meditar da lei vai trazer a satisfação no coração do crente, na mente do crente. Mas a justiça dos fariseus e dos escribas também, ela é de autoria própria. Não tem um fundamento em Cristo. E esses homens eram justos aos próprios olhos. E já a recomendada por Jesus, a justiça recomendada por Jesus, ela é dada por Deus. Aí mesmo no capítulo 5 de Mateus, versículo 6, olha o que ele diz: "Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Bem-aventurados. Se você tem sede e fome pela justiça, você será farto. Por quê? Porque o Senhor Deus concederá essa justiça a você.
É uma condição importante, irmãos, que nós tenhamos com relação à justiça. E o último ponto com relação a essa justiça, esse contraste entre justiça de fariseus e escribas e a justiça de Jesus, é que a justiça dos seus escribas e fariseus, elas buscam glorificar o seu próprio ego. Os judeus, os fariseus, os escribas, eles gostavam de se vangloriar, né? De se aparecer, de dizer que, olha, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Ela é ostentosa e orgulhosa, portanto, não é uma justiça sadia. Já aquela recomendada por Jesus visa tão somente glorificar a Deus. A justiça dada por Jesus, ou recomendada por Jesus, ela é despretensiosa, ela é humilde. E isso também, irmãos, se faz evidente em passagens da palavra de Deus, como Mateus 6, 1 e 2, que diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O texto que lemos, Jesus diz: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vejam a importância, irmãos, dessa situação. O versículo 16 aí do capítulo 5, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E por fim, Lucas 18, versículo de 9 a 14, quando o filho pródigo vai estar lá, Lucas 18, de 9 a 14. Aliás, a parábola do fariseu publicano, melhor dizendo, que fala assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, e desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que lição, irmãos, nesse texto aqui, a respeito exatamente de como essa justiça que nós praticamos deve sim ser voltada para a glória de Deus. Do contrário, se for para o próprio ego da pessoa, de nada valerá. O fariseu batia no peito, o fariseu se vangloriava, dizia-se, dava a lista, o currículo dele: olha, não faço isso, não faço aquilo, né? Se vangloriava até de um princípio tão elementar na vida do crente, né? Que era o dizimar. Olha, eu dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Muito bom, mas isso não era sinal de que aquela pessoa estava agindo corretamente. O simples fato de fazer estas coisas, mecanicamente falando, não habilita ninguém a entrar no reino dos céus, pois o texto é bem claro. Se a pessoa não excederem muito justiça de escribas e fariseus, ou seja, se nós não deixarmos de glorificar a nós mesmos através do ego, se nós não estivermos achando que a nossa justiça é autoria própria, se nós não estivermos satisfeitos em nossa mente e em nosso coração, a nossa justiça está semelhante à justiça de escribas e fariseus. Portanto, devemos zelar e cuidar, irmãos, olhando para o exemplo de Jesus como testemunho que Ele nos deu, para exatamente moldar a nossa vida aqui. Jesus está aqui pregando esse sermão, as pessoas que estão ali ouvindo
para mostrar exatamente como nós devemos nos portar, como devemos fazer na nossa vida. Olhar para Jesus é a primeira coisa que devemos fazer. O autor aos Hebreus, ele escreveu um texto que eu gosto muito e repito aqui várias vezes. No que diz respeito à fé, ele diz: olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Por que essa expressão, olhar firmemente? Nós não vamos olhar no sentido meramente humano, mas é o olhar no sentido de firmar a nossa vida pela palavra de Deus. Esta palavra que Jesus garantiu não vai passar enquanto não se cumprir. Estamos aqui vivendo no século 21. Já vivemos muita coisa, mas também temos a palavra de Deus em nossas mãos. E a palavra de Deus tem se cumprido ao longo destes dias aqui, deste mundo aqui. E vai chegar o dia em que o cumprimento que nós já aguardamos há muito tempo vai chegar. O dia da volta do Senhor, o dia do juízo final, o dia do julgamento. E aí é muito importante que nós, durante a nossa trajetória aqui, estejamos a viver uma vida digna da vocação a que fomos chamados, que a nossa condição seja exemplar, com fidelidade, com obediência, com exercício de justiça, para que assim entremos no reino dos céus. Porque se nós não praticarmos, não servirmos como sal e luz, como alguém que de fato foi trazido pela graça de Deus à condição de filhos de Deus, homens e mulheres que foram salvos por Ele, como fazendo parte agora desse corpo que é a sua igreja. Para quê? Para servir ao Senhor com alegria, para fazer a vontade do Pai, para ser fiel em todas as coisas. Não é para ficar polemizando, não. Não é para ficar querendo distorcer aquilo que a palavra de Deus está dizendo que é para a gente fazer, não. Como muitos aí o fazem. Hoje em dia tem crescido muito esse tipo de coisa. As pessoas querem adaptar o Evangelho. Vamos fazer assim. Vamos fazer como a palavra de Deus manda fazer. É importantíssimo que nós continuemos, irmãos, caminhando na simplicidade do Evangelho, naquilo que nós temos aprendido ao longo de toda a nossa vida cristã. Isso é fundamental. Lembram dos Gálatas? Os Gálatas estavam sendo ali tentados a voltar às práticas antigas do judaísmo. E aí Paulo escreve: irmãos, não vos deixe enganar. E se, olha, um anjo vier aqui pregar um outro evangelho, vocês não aceitem, é maldito. Então, continuemos, irmãos, fiéis, firmes na palavra, nesta palavra maravilhosa que temos em nossas mãos. Leiamos, meditemos nela, porque, como diz o salmista, esse é o nosso prazer, meditar na palavra de Deus, ter a oportunidade de ler a palavra de Deus, de se alimentar a alma, para que sim, tenhamos uma vida sadia, uma justiça correta, de acordo com a justiça de Deus, uma vida obediente, conforme o Senhor quer que tenhamos. E Ele já, em vários outros textos, nos recomenda isso. Vejam, ser obediente a Deus é uma demonstração de amor. Vocês sabem disso, né? Jesus disse assim, lá no Evangelho de João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o que é guardar? Obedecer. Esse é o que me ama. E aí ele diz: e aquele que me ama será amado por meu Pai. Então vejam, se você demonstra esse amor pela palavra, esse guardar da palavra, essa obediência, você está sendo amado por Deus. Você está sendo amado por Jesus. Então, é uma demonstração de amor quando nós obedecemos a palavra. Vejam como é diferente, né? Às vezes a pessoa fala de amor com romantismo, achando uma coisa... Simplesmente é obedecer. Quando você obedece a palavra, você está demonstrando: eu tenho amor a Deus, eu tenho amor ao Senhor. E é isso que Ele requer de nós. Quando nós, então, exercitamos também a nossa vida com fidelidade, o Senhor ama isso, Ele gosta. Ele manda que nós sejamos santos, porque Ele é santo.
E a fidelidade é muito importante. É andar em retidão, é andar em justiça. Então, meus irmãos, diante dessas verdades que o Senhor nos dá aqui nesta manhã, possamos nós, olhando para Jesus, o nosso exemplo maior, andarmos com fidelidade em nossa vida, andarmos por obediência e andarmos com justiça, para que assim o nosso viver seja de acordo com a vontade de Deus. Lembrem, este é um sermão de Jesus. Se é um sermão de Jesus, há essa aplicação para nós. E se essa aplicação, a conclusão que chegamos é que não temos outra opção a não ser obedecer, a não ser se manter firme e fiel a esta palavra e andar retamente, conforme a descrição do Salmo 15. O Salmo 15 descreve, para a gente encerrar, o cidadão do céu. E como deve ser, então, o cidadão do céu? Vou apenas ler, para encerrar esse sermão nesta manhã, o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça. Olha aí. E de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Está vendo? Ao réprobo, ou seja, a pessoa vive numa situação reprovável, é desprezível, você não tem satisfação nisso. Aos seus olhos é desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Jamais. E isso é o que está dizendo a palavra de Deus. Não é uma invenção minha, não. É a palavra de Deus quem está dizendo, olha, quem procede desta maneira, conforme está aqui descrito, jamais será abalado. Então, meus queridos irmãos, que nós estejamos assim, nos amoldando cada dia mais como um cidadão do céu, que começou naquele dia, que nós nos fomos convertidos ao Senhor, e assim prosseguirá até a sua volta ou até o dia que nós iremos para se encontrar com Ele. E que assim vivamos como cidadão dos céus. É certo que o mundo é mau, é certo que o mundo é vil, mas também é certo que o Senhor Jesus veio aqui, fez a missão, a obra para trazer-nos a salvação, e aqui estamos salvos por Ele, para agora demonstrar essa diferença, esse contraste entre a luz e as trevas. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela palavra que nos trouxe nesta manhã. Obrigado, ó Deus, que tenhamos sempre em nosso coração o desejo de obedientemente, ó Deus, praticar a Tua palavra. Que sejamos fiéis, ó Deus, conforme num dia nós declaramos, nós professamos aqui publicamente a nossa fé. Publicamente, ó Deus, dissemos que cremos em tudo aquilo que afirmamos e que também nos dispomos a obedecer. Que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar a Tua igreja, os irmãos continuem firmes na fé e cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É o que pedimos assim, orando no nome de Cristo Jesus. Amém.